Muito bom dia. Vamos dar início à nossa live de hoje pelo PGM Ambiental, na série Autores e Suas Obras. Meu nome é Carolina Teodoro Faleiros, eu sou procuradora municipal em Porto Alegre. A convite da querida Sinara Ávila, hoje você é mediadora do lançamento de um livro da Rita de Cássia de França Teodoro. Vou convidá-la já aqui para participar da nossa live. E vamos ter a participação também da professora Vanesca Buzelato Prestes, que também será mediadora desse evento. E ela vai participar representando a Escola Superior de Direito Municipal, parceira nesse evento de hoje. Só convidá-las aqui. Bom Agora dia, sim. Bom dia, bom dia, bom dia. tudo bem, Rita? Tudo bom? E vocês? Bom dia, doutora Vanessa, doutora Carolina. Bom Bom dia, já dia, bom estava dia. dando início aqui a nossa live, dizendo que hoje é uma live muito especial do lançamento do livro da doutora Rita de Cássia de França Teodoro, que escreveu sobre a regularização fundiária urbana e mediação. Então, uma live muito especial aqui para a PGM Ambiental no dia de hoje. Eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação da nossa autora, para que a gente possa começar então esse bate-papo, essa conversa sobre o livro da Rita, tá bom? Vamos lá. A Rita de Cássia de França Teodoro é mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, pós-graduada em Direito Processual Civil, membro do Grupo de Pesquisa para a Solução de Conflitos Socioambientais da Unisantos e membro da Comissão Especial de Mediação e Práticas Colaborativas da OAB de Santos. Ela foi procuradora municipal no interior de São Paulo e atualmente é procuradora-chefe da Câmara Municipal de Santos, em São Paulo. Então, mais uma vez, muito bem-vinda, Rita. Muito obrigada, Carol. Uma honra estar aqui. Esse dia muito especial de lançamento do livro. E agradecer, doutora Vanessa, a você pela participação, por todo esse incentivo e apoio com o tema em debate e todo o carinho até chegar aqui. Ai, que ótimo, é uma E a honra para mim também estar aqui com as duas. Vou fazer uma apresentação bem rápida da Vanesca, que dispensa apresentações, né? Mas para apresentar nós três aqui hoje que vamos bater esse papo, a professora Vanesca Bucelato Prestes é doutora pela Universidade del Salento, na Itália, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, professora em pós-graduações de Direito Urbanístico, Ambiental e Municipal, autora de livros nessa área e procuradora aposentada aqui do município de Porto Alegre também. Bem-vindas. Muito obrigada. Eu queria saudar vocês nesse dia chuvoso aqui do Sul. Rita, estamos numa umidade que tomara que chegue aí, né? E estão precisando, né? Queria dizer que o PGM Ambiental é um espaço colaborativo, né? Então é muito agradável quando a Sinara super criativa, né? Quando a Sinara abre esses espaços, faz esses cruzamentos. E agora a gente está agregando a Escola Superior de Direito Municipal nesses esforços de tratamento, né? E o tema da regularização fundiária é um tema que permeia tanto as atividades da escola, historicamente, quanto é um dos temas que o PGM Ambiental trata com bastante assiduidade. A Carol até vai liderar agora um conjunto de lives nesse semestre, né, Carol? Vai ser a novidade. Estamos Sim. inaugurando aqui esse início. E Autores e Suas Obras tem todo um significado, porque é um espaço dos grandes frutos que cada um de nós faz, os pequenos filhos, né? Como dizem. Então é uma grande honra tu ter escolhido, Rita, esse nosso espaço, esse nosso diálogo. Nos conhecemos num outro momento de ambiente virtual, mas é uma grande alegria te ter aqui conosco. E a Carol é a nossa a nova geração da PGM tratando regularização fundiária, que é um enorme orgulho ver essa continuidade tão bem representada. Dias ao ano.
Parece Um muito. ano, eu fiz um ano. Agora tem um ano e meio já de PGM, mas Mas só um ano parece, já é tanto acúmulo, já é tanta produção, já é tanto andar, né, Carol, que parece mais tempo. A pandemia também faz isso com a gente perde dimensão do tempo, mas também a qualidade, a velocidade que tu veio desenvolvendo as coisas não foi tão simples, né? Mas Mas é eu isso. falo assim que aqui na PGM a gente tem um ambiente muito favorável para o desenvolvimento nessa área de regularização fundiária urbana, né, que já vem de um histórico. Então, a Vanessa, que é uma grande mentora, para mim, é uma orientadora, uma mentora dentro dessa área. A doutora Simone Somense também, que era procuradora-chefe ali da Procuradoria, e hoje temos uma secretaria de regularização fundiária em Porto Alegre. Então, é um caminho que já vem sendo pavimentado e para mim é uma honra estar integrando essa equipe. E mais legal ainda que a Rita tenha decidido usar esse espaço aqui do PGM Ambiental para trazer o livro dela. Fiquei conhecendo a Rita também virtualmente, né? Uma das vantagens que essa pandemia nos dá é essa, né? A gente já se conheceu, bateu um papo sobre o livro, sobre a história dela. Então, hoje é isso, esse espaço é para a gente ouvir um pouco dentro da série Autores e Suas Obras. Então, podemos começar, Rita, ouvindo um pouquinho da sua história, da sua trajetória e sobre como nasceu, como foi gerado esse livro. Vamos lá. Antes de começar, eu quero agradecer também a abertura do espaço, né, para falar, e especialmente, assim, quero agradecer os amigos que estão entrando, especialmente o Dr. Alexandre Gossen, que é o mentor, né, disso, é o responsável por nós conhecermos, que ele me apresentou virtualmente a doutora Sinara, enfim, nós estamos aqui, né, agradeço muito a todos vocês. E, assim, basicamente sobre a trajetória para chegar até o livro, assim, desde quando eu advogava na advocacia privada, eu sempre senti muita dificuldade com as questões do litígio e sempre quis que as pessoas resolvessem da melhor forma possível, sem ter que se socorrer do Poder Judiciário somente, né? Nós vimos que os bancos acadêmicos, eles nos estimulam, a gente vem de uma formação, né, de estímulo ao litígio, à lide, entrar com ações. Isso sempre me causou desconforto, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito pacífica e lidar com litígio é complicado. Eu já em 2007, antes mesmo da resolução do CNJ, participei da inclusão, da montagem, né, e do primeiro núcleo de mediação e conciliação da cidade de Guarujá, que fica numa universidade. Foi um projeto muito interessante. Nós não tínhamos ainda a resolução 125 do CNJ, e era uma coisa bem, uma novidade. As pessoas falavam: o que é mediação, o que é conciliação? Isso daí não vai funcionar. E, bem, o núcleo está lá até hoje, um sucesso. E logo em seguida nós vimos que a prática da consensual, ela vem aumentando, é uma tendência, né? É uma onda, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, mas nos atingindo aí há uma década, né? Desde a resolução 125. Então, eu sempre fiquei assim muito incomodada com essa questão do litígio, e aí eu fui para a Procuradoria Municipal, né? Passei no concurso, enfim. E aí piorou, porque no poder público nós não podemos fazer acordos, né? O interesse público é indisponível e precisa de lei, precisa de autorização, e nós não podemos fazer acordo. Havia muita ação judicial, como de vaga em creche, vaga de UTI, mesmo assim tínhamos que contestar esse tipo de demanda, né, que decorre de direito social, direito fundamental do cidadão. Isso também me incomodava por demais, assim, sofria basicamente. Então, eu fui pesquisar naquela época sobre questões para poder a Fazenda Pública conciliar. Uma forma de diminuir esse litígio, né? Porque a gente concedia as vagas em creche, concedia medicamento, vaga de UTI, mas não terminava o litígio ali, né? A ação continuava e recorria, porque não podia desistir do recurso, enfim. Então, eu comecei a pesquisar naquela época, foi
em 2015, mais ou menos, e achei pouca literatura sobre o assunto. A maioria falava muito sobre a indisponibilidade do interesse público, que nós não poderíamos transigir, e isso começou a me incomodar cada vez mais. Então, eu comecei a querer escrever sobre isso. Eu escrevi uma monografia sobre isso, depois escrevi um artigo que foi publicado também numa revista científica, e aí eu ingressei no mestrado para fazer uma pesquisa para mediação no sistema interamericano, né? Fiz o mestrado em Direito Internacional, e aí conheci o Dr. Gilberto Passos de Freitas, né? Foi meu orientador de mestrado, e ele me pediu que eu fizesse um artigo científico sobre a mediação e a regularização fundiária, né? Eu já estava pesquisando sobre os métodos consensuais, escrevi esse artigo, e ele foi aceito para um congresso internacional em Portugal. E quando eu cheguei lá, eu era a única falando sobre o tema, o pessoal do grupo de trabalho gostou muito. Então, eu comecei a me apaixonar pelo tema e, enfim, escrevi a pesquisa sobre isso. E, ao terminar o mestrado, os examinadores falavam, você tem que publicar a sua pesquisa, essa pesquisa de anos, você tem que publicar. E aí eu aprofundei a pesquisa um pouco mais, atualizei alguns dados, né, com as dificuldades já quando já estávamos no tempo de pandemia. E, enfim, a obra veio, aí nasceu o filho desses anos, e para mim é uma alegria muito grande poder falar de paz, na realidade, numa questão tão complexa que é a questão da regularização fundiária e a direito à moradia propriamente, né? O doutor Gilberto, quando ele faz a apresentação do teu livro, ele diz que a complexidade, ele usa o termo complexidade, né? E ele diz que a complexidade da regularização fundiária se presta à solução a esses métodos autocompositivos, né? Eu queria que tu fizesse eu vi que tu explora bastante as diferenças dos métodos no livro, a vantagem de quem participa, né, desses eventos é que a gente consegue olhar antes, né, Carol? Então, Exato. a gente vai suscitar A gente é privilegiado. das pessoas que estão nos assistindo, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu também sou procuradora dessa época, né, Rita, até mais tempo, do Não Conciliação. Nós desenvolvemos em Porto Alegre já desde os anos 2000, desde a JAI, que era a Junta Administrativa de Indenizações, pequenos embriões de conciliações, mas sempre houve muita dúvida com relação aos limites, né? Em função do tipo de direito tutelado, porque tem determinados conteúdos que nós só representamos, né? E na regularização fundiária, pelo grau de complexidade, isso aparece muito, né? E me chamou a atenção no teu livro, porque tu faz toda uma sistematização e tu dá caminhos, né? Então fala um pouquinho sobre isso, né? Caminhos que podem ser seguidos dentro desses conflitos de acordo com o sistema. Quer dizer, não é simplesmente eu vou lá e concilio tudo, porque não, há formas de, né? Tu aborda isso. Então fala um pouquinho aqui pra gente, para suscitar, despertar a curiosidade, e até porque eu acho que é um tema muito presente, não é, Carol? Os centros de conciliação de justiça têm trabalhado esses conteúdos. São caminhos que é um caminho, o processo estruturante, né, que também tem surgido para a área ambiental e de regularização, e possivelmente vai ser uma forma de fecho formal dessas modalidades, um caminho possível. Então, fala um pouquinho para a gente dessas diferenças dos métodos autocompositivos ali que tu aborda e como tu enxerga nas fases da regularização isso. Muito obrigada pela pergunta, doutora Vanesca. Assim, o livro, vou só apresentar um pouco o conteúdo do livro, né, para poder a gente entrar nessa questão. A pesquisa, ela se centrou basicamente na parte de direito à moradia. Ela fala sobre a parte
o livro ele faz um misto, né, entre direito internacional, o direito internacional da proteção de direitos humanos, processo civil, você, né, consegue ter um pouco de processo civil, e a questão da regularização fundiária, os centros de conciliação, nós falamos, os sejusques, e então ele faz um misto com o direito ambiental também, direito urbanístico, nós falamos também nessa parte. E na questão sobre os métodos, né, ele está no segundo capítulo do livro, eu procurei, para poder a gente falar sobre a mediação dentro da regularização fundiária, eu procurei falar o que seriam esses métodos, né, apresentar o Poder Judiciário, como ele é estruturado, né, ele não está estruturado para absorver essa forma de conflito, né? Como o Dr. Gilberto pontuou, você lembrou bem, que é altamente complexo, né? Nós discutimos isso toda semana no grupo de pesquisa. Os conflitos de regularização fundiária, eles não são conflitos de regularização fundiária propriamente, eles são conflitos socioambientais, né? Porque envolve uma grande gama de outras questões, direito à moradia, que não só é o direito ao teto, né, para morar, paredes para morar, mas envolve a questão de estar próximo ao trabalho, direito ao lazer, a educação, né, e a questão da pobreza, que envolve, intrinsecamente ligada à questão da falta de liberdade, né, a gente utilizei bastante o Amartya Sen, com relação a isso, que ele diz, né, quanto maior o grau de pobreza da pessoa, menor a liberdade que ela tem na sociedade, né, isso envolve, inclusive, a questão da cidadania, né, as pessoas que não têm onde morar, elas conseguem ter participação social, né, nas questões de cidadania. E aí o Poder Judiciário, na forma que ele foi concebido, né, que nós conhecemos, ele não está adequadamente estruturado para a absorção dessa espécie de conflito, né? E nós vimos aí quem trabalha na área, até quem não trabalha na área, a gente percebe que conflitos dessa natureza ficam aí anos, décadas, muitas vezes, enchendo o Poder Judiciário e trâmites, e a solução que o Poder Judiciário tem, né, na maioria dos casos, é a desocupação forçada, né, reintegração da posse, e a gente já participou aí, a gente vê em Jornal Nacional, CNN, um monte de eventos que a polícia foi lá e derrubou as casas, as famílias chorando, a gente vê crianças chorando. Essa é a solução que o Poder Judiciário propriamente tem dado durante todo esse tempo. E aí o livro vem apresentar uma forma de maior pacificação, um método através do qual a gente possa ter um diálogo com a comunidade, né? Os meios de conciliação, a mediação, a negociação, até a arbitragem, que também está prevista na Lei 13.465 de 2017, ela também é uma possibilidade de ser utilizada na regularização fundiária, nessa espécie de conflito. A gente só faz o destaque, porque a arbitragem é um mecanismo um pouco mais custoso para o poder público e para as partes, por conta da utilização de árbitros, né, um terceiro que faz a solução do conflito, também na realidade, um método heterocompositivo, diferente da mediação. Na mediação, as pessoas têm vez e voz, a gente tem um terceiro mediador imparcial, que na realidade ele não dá soluções, ele deixa que as partes se dialogam, né, através da escuta ativa, para que as partes mesmas possam encontrar uma solução adequada para aquela questão. A conciliação também é uma outra forma de método autocompositivo, mas o terceiro, que está lá, o conciliador, ele até pode dar uma certa interferência sobre o caminho a seguir, né, algumas sugestões sobre o que as partes podem fazer. E eu também cito no livro que é uma questão que a gente não tem no Brasil, assim, eu não encontrei literatura no Brasil sobre o assunto, é um assunto bem novo, é a avaliação neutra.
que é bem utilizado, principalmente no Canadá, né, para conflitos dessa forma, altamente complexos, a contratação de especialista para que ele analise a questão e ele mesmo fale quais são as soluções menos custosas para aquele caso, né? A gente dá uma pincelada sobre a avaliação neutra, porque ela também não tem previsão aqui ainda no nosso ordenamento, mas ela é um método autocompositivo também previsto no Canadá, nos Estados Unidos também, em alguns países da Europa. Ela é bem utilizada em alguns países da Europa. E aí são esses métodos que nós apresentamos, né, na segunda parte do livro. E, propriamente, para a regularização fundiária, nós apresentamos também algumas soluções, né, com as câmaras de mediação e conciliação e a possibilidade dos municípios fazerem convênios, né, com as câmaras privadas ou até com o próprio Tribunal de Justiça. E nós aqui temos uma experiência em Santos, né, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, que é a primeira Câmara de Mediação e Conciliação para conflitos socioambientais dentro de uma universidade. Então, a gente até defende a possibilidade, está sendo feito alguns convênios aqui na região para que utilize essa Câmara especializada nesses conflitos complexos, para que possa ser capacitados os mediadores e que possamos fomentar, né, a mediação, que é uma questão muito nova, né? A Lei 13.465 é de 2017, nós estamos em 2021, e tivemos 2 anos, um ano inteiro, basicamente, de pandemia, né? Então, bem recente, ainda está inicialmente sendo usada a lei. Acho que eram essas as questões. Doutora Vanessa, não sei se falei demais. Rita, nessa linha, eu achei interessante uma diferenciação que você traz no seu livro também, entre a ideia tradicional de acesso à justiça e a ideia de acesso à ordem jurídica justa, né, que é trabalhada pelo professor Kazuo Watanabe. Então, assim, para contextualizar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre essa diferença, né, da diferença entre necessariamente se pensar em submeter conflitos ao Poder Judiciário ou a buscar acesso a resultados que não vêm necessariamente do Poder Judiciário, mas que resultam numa solução juridicamente justa. Então, queria te ouvir um pouquinho, porque eu vi que é um assunto bem importante lá no seu livro. Muito bem, obrigada, doutora Carolina. Quem defende esse tema, né, ordem jurídica, acesso à ordem jurídica justa, né, o professor Kazuo Watanabe, eles fizeram um seminário na USP em 2019 sobre o tema, até uma homenagem ao professor, ele lançou um livro naquele momento, e Dr. Kazuo, ele fala sobre isso, né, o que nós temos visto nos bancos acadêmicos é justamente essa questão do acesso à justiça através do Poder Judiciário. O que é acesso à justiça? É buscar só uma solução do Poder Judiciário, uma solução estatal sobre aquele problema. E muitas vezes, e a maioria das vezes na realidade, essa forma de solução é de imposição. Né, William Ury diz que isso daí é uma solução pelo poder, né, quem tem direito. E nem sempre isso é a melhor forma, porque você determina, o Poder Judiciário dá a sentença, o juiz dá a sentença e determina que a parte cumpra alguma obrigação. E geralmente ela não vai cumprir por vontade própria, e às vezes ela deixa de cumprir. E o acesso à ordem jurídica justa que o Dr. Kazuo fala bastante é que essas outras formas de solução de conflitos, através da mediação, da conciliação, até a arbitragem, é uma forma de pacificação antecipada. Eu primeiro tento conciliar as partes antes de procurar o Poder Judiciário, antes da imposição, né, da decisão por um terceiro. Aí deixo que as partes, elas por si só, elas consigam encontrar a solução, e dessa forma, que é a conciliação de interesses que se fala,
elas cumpram a obrigação por vontade própria. No caso, por exemplo, de conflitos, né, socioambientais, conflitos de regularização fundiária, conflitos de moradia propriamente dito, nós discutimos bastante isso, eu falo bastante isso no livro. O que acontece? Às vezes nem é um conflito. O poder público faz os projetos habitacionais e determina que aquele núcleo habitacional que está na zona sul do município, ele fala, preciso resolver essa questão desse pessoal que está morando aqui, esse núcleo urbano informal que está aqui na região sul, e eu vou fazer um projeto habitacional para essa população. E aí ele procura terrenos e coloca esse pessoal na zona norte da cidade, ou seja, no outro extremo, ele constrói um projeto habitacional para esse pessoal. E aí essas pessoas vão para lá e a comunidade ela não participa dessa decisão. E o que acontece? O que nós vemos? Esse pessoal volta para o mesmo lugar, né? Eles não participaram dessa decisão, eles vão porque todo mundo fica, a casa própria, e quando chega lá, eles veem que a escola está no outro extremo, os amigos, o trabalho, onde ele tinha a sensação de pertencimento, ele perde isso, né? Toda essa questão do pertencimento àquela comunidade da qual ele está ali há 10, 20, 30 anos, viveu a vida inteira ali. Então ele termina por voltar para aquele núcleo. E quando eu utilizo de outros métodos, como a mediação, deixo as partes participarem, o que seria melhor para elas, e essas questões elas têm menos reincidência do conflito. Eles terminam aceitando melhor e ficando no local, né? E é assim, na forma na regularização fundiária, essa é a proposta, né? Nós temos alguns casos já, né? Eu cito no livro até os casos do Rio Grande do Sul, né, da São Leopoldo, que está no relatório de 2018 sobre conflitos fundiários urbanos, e também nas diversas outras questões, diversos outros litígios, né, que é mais propriamente o que o Dr. Cazul cita. Então, essa forma de conciliação prévia, deixar que as partes voltem, na realidade, a intenção da mediação é o retorno do diálogo, né, entre as partes. E isso é ter maior acesso à justiça, né? E é uma ordem jurídica justa, porque as partes, todo mundo está de pleno acordo com aquilo e eu posso pacificar. É o extremo da pacificação social que assim, o que a gente imagina por pacificação social como escopo da jurisdição. E, Rita, tu aborda, tu trabalha, eu gostei muito no livro, assim, aquela tua abordagem, como tu tem a bagagem do direito internacional, tu trouxe os princípios, né, do porquê ou não despejo, a diminuição, né, as tentativas internacionais, enxergar a questão do despejo como um problema transindividual, né, como da ordem difusa, não um direito individual. Então, tu traz toda essa bagagem e trabalha muito a questão dos despejos forçados e a necessidade de composição de conflitos, né? Tu enfatiza, tem um capítulo, né, que eu gostei bastante da leitura, porque ela vem nesse fio, ela não é descolada, né? Ela vem no fio do direito internacional, das agendas internacionais que trabalham o tema e tal. Mas há um paradoxo nessa questão, que eu queria te ouvir, e que é uma questão que as cidades vivem com uma intensidade, esse problema, né? Que são aqueles processos históricos, antigos, de litígios lá de 15, 20, 30 anos, chega no final, daí tem uma ordem, essas massas falidas, né? As cidades no Rio Grande do Sul, tem muitas massas falidas que entram num processo enorme, se permanece ou se não permanece, teve arrecadação. Tu acha que a gente consegue, depois de tantos anos, e nessa experiência, acho super importante essa experiência do vínculo com a universidade, porque ele já é um terceiro, né, nessa relação. E quanto mais tu agrega elementos nessa relação, tu aumenta, a complexidade aumenta,
mas ao mesmo tempo tu consegue enxergar as diferenças. Não fica só duas vozes, né? A dualidade. Enxergar a complexidade faz a gente diminuir a complexidade, né? Então, como que tu pensa isso? Porque toda a linha do teu raciocínio, ela vai nesse sentido, né? No sentido de sempre a composição de conflitos mesmo, mas e esse paradoxo, como com esse outro lado, tu acha que é possível? Vocês já tiveram experiências? Tu descreve ali, né, algumas situações interessantes. Fala um pouquinho isso pra gente, porque essa é uma vivência muito concreta das cidades aqui, de algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, e pode inspirar aí quem está atuando nessa área a montar um modelo, a partir para um modelo dessa ordem. Obrigada, doutora. Aqui, o núcleo de prática da Unisantos, né? Ele está fazendo aqui a experiência está sendo capacitar mediadores para que possa fazer essas soluções consensuais e propagar essa possibilidade para os núcleos urbanos informais e para que a gente possa terminar por regularizar com o poder público, né? Estão fazendo convênios e tudo mais. Com relação a esses conflitos muito densos, o que a gente vê? O Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2009, já fez uma pesquisa, isso já há mais de uma década, né? Quase uma década, que 91% dos conflitos, eles eram da ordem privada, né? Eram mais áreas privadas que estavam lá com o núcleo urbano já consolidado, e o proprietário queria utilizar aquela área e entrava com ação de integração de posse, e essa aí ficavam anos, e são a maioria desses casos que nós vemos até passar na televisão. O que a gente pôde ver? Que há a possibilidade, muitas vezes, que aquela área, às vezes, não tem mais nem condições de ser utilizada da forma que o proprietário pretende, ela já perdeu o valor econômico que ele pensa já ter, e muitas vezes ele só quer, na realidade, não quer perder o valor da propriedade, né? E a possibilidade, por exemplo, de formar associações daquela comunidade para que eles possam, de uma certa forma, pagar, né, para o proprietário uma quantia bem módica por família, que nem vai afetar basicamente a família em várias prestações, e muitas vezes é possível. A gente tem até uma empresa bem famosa no Paraná, chamada Terra Nova, que eles fazem essa prática, né? Eles tentam conciliar, isso é fantástico. Eles fizeram parte de um documentário que passou em 2019, o Novo Capitalismo, que é um capitalismo mais social, e isso é muito importante para que novos profissionais, né, os profissionais do direito possam até utilizar esse modelo, né? Tem um pessoal de Campinas também que já está fazendo essa parte na advocacia com relação às áreas privadas. Com relação à área do poder público, eles têm até a doutora Carolina também já até falou, né? Nós trocamos algumas informações antes, né? Que o poder público pode desapropriar aquela área e também fazer desafetar a área para poder vendê-la basicamente para a população, ou até destinar a área para a questão habitacional, para que a própria população elas façam parte disso, né? Tem casos que a própria população aceita construir, né? Eles mesmos fazem por cooperativas, eles montam uma cooperativa para a construção do seu núcleo habitacional, em parceria com o poder público, fazendo o poder público a parte, né, de documentação, e eles fazem essa parte da construção, regularizando aquele núcleo. Então tem diversas formas, e a universidade,
com a Câmara de Conciliação e Mediação para conflitos socioambientais, ela pode participar como um ator mediador mesmo das partes, com todo o conhecimento, capacitando mediadores, mostrando toda essa parte do conhecimento, não só da mediação, mas com relação a essas questões socioambientais que muitas vezes elas são esquecidas num projeto de complexidade que envolve regularização, porque é educação, é saúde, é saneamento básico, é articulação do sistema viário, porque quando tem um núcleo informal, há uma desarticulação do sistema viário, daí a gente vai falar de mobilidade urbana, então a gente envolve uma série de questões que não é propriamente a casa com paredes e tá o meu título, que era resolvido antigamente da forma que nós resolvíamos antes, pela concessão de direito de uso real do imóvel, que era só a concessão do título. Ok, concedeu o título daquela área, mas e o resto, né? O sistema viário continua desarticulado, o saneamento básico não passou ali, então essas questões sempre ficavam à mercê só do título, o título, né? E não é só isso, que envolve a questão da regularização fundiária. E o que os tratados internacionais, eles falam muito dessa parte, sobre a segurança da posse. É uma questão que nós não vimos falar aqui, quando nós falamos muito de regularização fundiária, nós falamos de título de propriedade, o título, e sempre escutei o título, e a gente nunca termina deixando a questão da segurança da posse para um segundo plano. E isso é muito importante, porque a pessoa ela vive num núcleo desse com medo de perder. Quando você começa a conversar com essas pessoas, você ouve a entrevista delas, muitas vezes ela fala assim, eu não vou arrumar porque eu não sei se eu vou ficar e qualquer hora eu vou sair daqui. Eu tenho medo de amanhã virem aqui e passar com um trapor por cima da minha casa, né? Esses dias atrás nós tivemos uma desocupação forçada aqui na cidade e essa era a questão da pessoa. Me tiraram da minha casa. Isso é muito triste. As pessoas não pensam muito nessa questão da segurança da posse quando falam, né? A gente fala de regularização, fala mais tipo o título da propriedade, né? E as outras questões que envolvem não só a questão do teto para morar. E são essas questões que o direito internacional ele vem cuidar, né? Porque quando fala da moradia, ele diz que não é só um ambiente para ver, né, teto, mas todas essas outras questões que dá a possibilidade de liberdade, a pessoa poder viver sem medo, né? O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Civis e Políticos, ele diz isso, que já no preâmbulo ele diz que a pessoa tem que viver sem o medo da pobreza. E a pobreza, ela está intimamente ligada à questão da moradia, né? Então, por isso que a questão do direito internacional para a regularização fundiária também ela é importante você ter essa vivência, esse estudo e esse olhar, né? Para a gente entender um pouco com maior amplitude o que seria a regularização fundiária propriamente dita. É bem interessante isso que você traz, né, da compreensão do que seria moradia digna, né? Para além simplesmente do residir. Então, moradia não tem a ver simplesmente com residir num determinado local, mas tem a ver com essa segurança jurídica que se atribui para aquela posse, para aquela pessoa tenha a segurança da posse, para aquela pessoa tenha até a propriedade, como a Lei 13465 trouxe mecanismos, né, para se assegurar a propriedade para pessoas, para núcleos que estão ali de forma consolidada. A gente sempre trabalha com essa ideia da consolidação e regularização fundiária, né? Porque a regularização é justamente esse conjunto de medidas, envolve essas medidas registrais, mas envolve também medidas sociais, medidas ambientais, que são uma decorrência desse reconhecimento jurídico, desse reconhecimento registral, e a partir disso existe uma inserção do núcleo urbano no que a gente chama de cidade formal, né? No que a gente chama de cidade reconhecida, e a partir daí
o que se observa é que existe um incremento de serviços públicos, o olhar da cidade acaba se voltando, né? Então, aquela invisibilidade que existia ali acaba sendo atenuada paulatinamente, né? Nesse sentido, também eu acho muito interessante o seu estudo partir do direito internacional para essa concepção de direitos sociais, né? Que diferentemente dos direitos de natureza privada, os direitos sociais eles são de implementação progressiva, né? Então não existe, a gente não fala que já chegamos no objetivo final de um direito social, de um direito socioeconômico. A gente sempre está em desenvolvimento, partindo de um mínimo existencial para soluções progressivas. Então, eu achei muito legal o capítulo, ó, a gente dando spoiler do livro, né? Porque realmente a gente foi privilegiado. Eu achei muito bom você tratar da relação. Você faz todo um estudo a partir do direito internacional, dos tratados, dos objetivos de direito internacional, mas essa relação entre moradia digna e meio ambiente, né? Como é que o direito à moradia se relaciona a essa concepção de meio ambiente também compreendido nesse sentido mais amplo. Então, eu queria ouvir um pouquinho a respeito disso. Obrigada. É o spoiler do livro. Estou dando muito, desculpa. A gente tem que tomar cuidado de não falar tudo. Senão o pessoal... Mas é entendível o livro. Aqui a gente está só iluminando os principais pontos. Não tem como falar tudo. A tua pesquisa é super densa. E eu acho que a grande questão é colocar todos esses temas no sistema jurídico. E tu faz isso. Né? Tu coloca isso no sistema jurídico, como ele vem, onde ele aparece, em que lugar ele está. E é tão importante para quem trabalha com isso compreender que faz parte desse sistema, porque um dos pontos da regularização é que ele sempre foi fora do sistema, né? A partir da Constituição e de tudo e de toda a nossa ordem jurídica pós-constitucional é que ele entra no sistema. Então, tu faz isso de um modo para enxergar e para afastar os vícios que a gente tem de ainda trabalhar fora do sistema. Achei bem rico nesse sentido. Né? Eu fico muito feliz de vocês terem gostado e esses elogios assim, à obra, fico muito contente nessa compreensão, porque eu enxergo o sistema como um todo, né? A gente às vezes faz essa dicotomia, separação de áreas, né? Mas está tudo interligado. Você vê que a obra fala sobre direito internacional, direito à moradia digna, direito constitucional, direito processual civil, direito ambiental, direito urbanístico, e a gente interliga tudo, né? E essa questão da moradia digna que a doutora Carolina estava colocando no início, né, da pergunta, assim, quando a gente fala em moradia digna, né, a gente pensa muito na questão, eu vou morar num lugar bom, mas o lugar é bom em que sentido, né? Ele é perto da escola, ele é perto da unidade básica de saúde, ele é próximo ao meu trabalho, é próximo à família. Essas questões todas, elas estão ligadas à moradia digna. Outra coisa que está intimamente ligada à moradia digna é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Dr. Gilberto, ele rebate toda vez que ele conversa, talvez vocês já tenham presenciado ele falar que sem meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós não temos moradia digna, nós temos dignidade humana, né? Porque isso também eu estudei nos livros do ministro Cansado Trindade, que foi né, da Corte Internacional de Justiça, e ele diz muito isso, que a falta de um ambiente ecologicamente equilibrado, ele traz a falta de dignidade humana, porque não tem como você falar em dignidade sem um saneamento básico. Você não tem como aqui a gente presencia, né, realmente, quando a gente desce a serra aqui em São Paulo, a imigrantes, a gente vê muitas palafitas, pessoas morando na mais extrema forma de pobreza, propriamente dito, porque ali não tem saneamento básico, ali não tem qualidade de vida, ali não tem
condições de saúde. Quando a gente também fala da regularização, nós estamos também pensando em saúde pública, né? Tem relatos, assim, de você visitar essas casas e os ratos andando por cima das crianças, dormindo, e em cima das coisas, porque essa é a vivência. Num ambiente assim, a gente não pode falar de dignidade, de mínimo existencial, nem de mínimo existencial seria isso, né? Porque sem saúde pública, nós também não podemos falar sem mínimo existencial, né? Então, tudo isso, ele está interligado na questão do direito à moradia. Então, eu preciso ter um ambiente salubre, um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, para que eu possa ter uma moradia digna. E o que a gente vê, na maioria das vezes, são as ocupações em áreas em que nós não temos essa questão, nem a possibilidade de proporcionar saneamento, saúde pública, porque são áreas mais afastadas dos centros urbanos, são áreas sem que a gente possa nem levar luz, energia elétrica, água potável para essa população. E essas são questões que são altamente interligadas com a questão não só do direito à moradia, mas da regularização fundiária e das cidades sustentáveis, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU tanto batem, tanto defendem, né? E através de uma possibilidade de diálogo com as comunidades, a gente pode até fazer, quando a promoção de novos loteamentos habitacionais pelo poder público, conseguir que essa população venha com o poder público para que elas saiam desses locais mais afastados e possam ter uma moradia mais digna. Eu me lembrei de uma expressão da doutora Rosane Tchero, né, que é uma advogada que milita muito na área de regularização fundiária, que ela fala assim, eu vi numa live ela falar isso, que o direito à moradia é a porta de entrada para os outros direitos, né? Então, realmente é isso que a gente vê. O direito à moradia, ele é indissociável do meio ambiente, ele é indissociável de um acesso à saúde, ao saneamento básico. O direito à moradia permite até que a pessoa consiga ter a segurança de saber que ela pode dormir, né? Ela pode dormir naquele lugar que não vai haver um incêndio, ela pode dormir sabendo que ela tem condições de saneamento, que ela não vai ficar exposta, que tem uma iluminação mínima ali naquele local, que ela não corre risco, a incolumidade física dela. Então é muito interessante, assim, abrir esse campo, né? Ver como o direito à moradia e como a implementação da regularização fundiária realmente objetiva ser esse conjunto de medidas e trazer esse conjunto de medidas, né? E eu achei bem bacana também a análise que você faz de que é necessário um envolvimento dos atores, dos protagonistas nesses conflitos fundiários, que não são os conflitos que a gente tradicionalmente lida no direito, né, do Caio com o Tício, conflitos de direito privado. Não, aqui não é só um problema do proprietário da terra, não é só um problema do poder público como ordenador do solo urbano, é um problema de toda uma comunidade que vive ali. E isso, na experiência que eu tenho tido, né, nesse 1 ano e alguns meses aqui em Porto Alegre, fica muito evidente para mim. Duas coisas ficam muito evidentes. Primeiro, a importância desse engajamento, dessa participação e desse incentivo à participação da comunidade, que está diretamente envolvida naquilo, né? Aqui em Porto Alegre tem muito esse incentivo ao associativismo, ao cooperativismo, à organização dessas pessoas. E eu já consegui observar como, quando existe essa organização, é uma semente para que as coisas comecem a fluir. Então, tem essa organização, você tem protagonistas, você tem porta-vozes, né, para se canalizar. É muito difícil, a gente fala em comunidade, mas ali tem várias pessoas, né? Muitas vezes com interesses distintos. Então, quando existe essa organização, e aqui entra também o papel da administração de incentivar essa organização, e é uma coisa que eu observo em Porto Alegre, acho que a Vanessa tem muitos anos a mais de experiência que eu, pode falar sobre isso, mas aqui eu vejo isso, assim, a administração se envolve e, ao mesmo tempo, incentiva
essa organização das pessoas que estão envolvidas naquilo, para que não se busque sempre essa solução adjudicada, né? Essa solução que vem de cima para dizer como é que vai ser. Na procuradoria, na qual hoje eu estou lotada, né, e estou em exercício atualmente da chefia, eu vejo isso, que sempre se buscou trazer a comunidade. Então, várias reuniões para ouvir qual é a situação que tem ali, quem é a liderança comunitária, incentivar as pessoas a terem essas lideranças, para que esse diálogo seja fomentado. Então, o seu livro traz muito isso, e eu fui lendo e fui lembrando da prática que eu vivo, sabe? É muito rico nesse sentido. Foi enxergando, né? É que, na verdade, faz parte da metodologia, né, Carol? Porque não tem como. E a origem do trabalho, do trabalho que faz ali em Porto Alegre foi como demanda do orçamento participativo. Então, veio de outra origem, né? A pauta era das próprias comunidades. E outra coisa que a gente percebe, né, Carol, é como quando tem mulheres na liderança, a coisa tem início, meio e fim, né? Ontem a Simone está aqui com a gente, né? A Simone Somenzi, que a Carol referiu antes, e ontem a Simone fez um post na entrega de matrículas, né? Em homenagem à líder comunitária, né? E a gente passa, assim, por tantas mulheres líderes comunitárias e que tem aquela coisa do início, meio e fim que é emocionante, assim, no sentido daquilo que a gente estuda, porque a gente visualiza aqueles conceitos todos, né? E eu acho que aproximar a academia disso é uma excelente forma de fazer avançar. Porque há uma riqueza de trabalho que a gente não enxerga na academia. E daí falo do outro lado, né? E há uma quantidade de coisas que a academia pode incentivar e ajudar a trabalhar esses conceitos que na prática a gente também não enxerga mais. Então, tu vai fazendo, vai reproduzindo coisas que daqui a pouco não precisa rever. Então, essa luz teórica, ela qualifica o trabalho, essa sistematização de pesquisa, e ela qualifica e ela fortalece quem está fazendo. Porque é uma coisa assim, às vezes, essas práticas de conciliação, às vezes tu fica na dúvida se tu pode. Então, quando tu enxerga outros que fazem, quando esse movimento se reforça, fortalece as possibilidades, tu enxerga outras possibilidades e os caminhos parece que eles se iluminam, né? Então, esse esforço é uma coisa que eu achei fantástica, foi uma honra poder... eu não aprofundei a leitura toda, vou pegar mais quando for o livro físico, que eu sou daquelas que precisa do livro físico. Eu também, eu sou das que grifam e anotam do lado. E tal. Eu vou fazer com maior, mas fiquei super feliz de ver. E eu conheço o professor Gilberto Passos de Freitas do Planeta Verde há não sei nem quantos anos, né? Então, sei bem que bom esses frutos, porque a trajetória dele trabalhando esses conceitos, ele e o professor Vladimir, um dos primeiros textos que eu escrevi sobre urbano ambiental, foi eles me dizendo, isso é importante, né? Isso faz uns 25 anos, eu acho. Né? O professor Vladimir organizava junto com ele eram novos autores, alguma coisa assim, que eles davam um espaço na Juruá, acho que era. E foi um dos primeiros, eu disse, mas o senhor acha? Claro, isso tem sentido, ajuda outros. Então é isso que tu está fazendo nesse momento também. Sabe, Rita? Com toda essa... E dedicar a pesquisa para um tema desses já mostra um pouco do perfil da pessoa. É um tema que é para todos, né? É um tema, então, generosidade, tudo, e com muita qualidade. Mostra o livro aí, porque fisicamente... Infelizmente a gente não consegue mostrar. Os correios estão demorando para entregar. Tá aqui o livro. Tem uma questão. Obrigada. Tem a questão, que eu fico com muito orgulho de falar. A capa do livro foi feita com muito carinho.
A minha sobrinha, ela é designer ela faz muitos desenhos, né, nessa área artística. E aí, quando surgiu a oportunidade de falar de vou fazer o livro, você vai fazer o desenho da capa do meu livro. E ela foi pensada com muito carinho, né? Então, assim, as cores, eu queria que fosse algo que não ficasse naquela questão só do direito, né? Que pessoas de todas as áreas pudessem se interessar pelo livro, e falei isso para ela. E aí ela conseguiu captar bem o teor do livro, né? E o que eu queria que não fosse aquele livro de direito que a gente vê na prateleira bem seco, bem, muitas vezes até uma capa fria, né? Mas que pudesse refletir o conteúdo da obra, né? Que traz essa questão social. Quando a doutora Carolina estava falando sobre o direito à moradia, né? A dignidade humana, o direito à moradia ele está intrinsecamente ligado à cidadania, né? Talvez vocês com a experiência pode até de ouvir mais a comunidade, pode até ouvido falar, eu queria ter CEP. As coisas não chegam na minha casa. Envolve também direito ao trabalho, que a gente tem lá na Constituição, né? No artigo 1º da Constituição, que fala do direito ao trabalho. O direito à moradia está ligado ao direito ao trabalho, porque quando você vai procurar um trabalho, um emprego, né, você tem que dar um endereço, né, de mora. E se Então você você tem mora onde... muito longe, geralmente complica, né? Não, e se a Isso, e caixinha às vezes se você não tem... coletiva identifica que é comunidade. É. Eu passei muito isso, a gente entregava os usucapiões lá nos idos tempos. E daí, numa dessas entregas, uma senhora diz, mas e agora a gente vai ter... Mas nós não cadastrávamos a rua no início. A gente entregava o título do usucapião, mas não cadastrávamos administrativamente para entrar no mapa da cidade. E daí foi também dessas colocações que surgiu, que daí a Caixa não era a mesma, daí vem aquelas discussões que a administração paulatinamente foi superando, porque no início a Caixa da rua não era a caixa adequada ao plano, não podia cadastrar, enfim, né? Hoje já não se fala mais nisso. Mas que... Rita, e onde que as pessoas podem adquirir? Como é que faz a encomenda? Faz um pouquinho agora da propaganda. O Jabá, a propaganda. Ele está disponível em todos os sites, está disponível na Amazon, Americanas, no próprio site da editora Autografia, e na descrição da minha da minha bio, tem um link que aí eu consigo mandar autografado. Então, assim, você entra lá no @francateodoro, que é o meu perfil, e aí na descrição da bio tem um link, aí remete para o Mercado Livre, e aí você consegue adquirir a obra com a minha assinatura. Eu tenho feito dedicatórias específicas para cada pessoa que compra. Os primeiros que compraram foram pessoas conhecidas, né? Então pude escrever bem especificamente para as pessoas, mas eu sempre pergunto para a pessoa se ela vai doar de presente ou é para ela mesma. E, enfim, eu consigo mandar uma dedicatória exclusiva, né, para a pessoa, mas só pelos exemplares que estão na descrição da minha bio. Agora, simplesmente, eu quero adquirir a obra no site da Amazon, no site da própria editora Autografia, no Shoptime, Americanas. Ele está disponível em todas as plataformas e, em breve, acredito que até o final do mês, também vai estar em e-book. Olha, bem. Fala o título novamente para as pessoas. O livro é Regularização Fundiária Urbana e Mediação, aspectos da Lei 13.465 de 2007, com o prefácio do Dr. Gilberto Passos de Freitas. E assim, obrigada. E um detalhe da obra, ele é feito pela editora Autografia, mas na capa ele vem com o selo Francisca Júlia, que é uma linha editorial da editora Autografia só para mulheres na academia, para incentivo à publicação feminina na academia, porque nós temos muitos livros mais dos meninos, né, dos homens,
e aí é um incentivo, e aí ela vem com um selo de incentivo à publicação de obras científicas de mulheres. Muito bem. Excelente. Pessoal, a gente vai completando aqui 1 hora de live. O papo tá muito bom, daria pra gente continuar, né? Se deixar eu falo muito, eu vou ficar, quem me conhece, passou voando esse tempo. E eu quero agradecer, eu quero agradecer mais uma vez o espaço aqui no PGM Ambiental, a doutora Sinara, a doutora Vanessa, a doutora Carolina pelo espaço, a ESDM, o doutor Alexandre Gossen, que foi a ponte que nos apresentou, né, me apresentou a doutora Sinara, e pudemos construir toda essa rede de conhecimento, né, e novas amizades, e esse espaço para poder lançar e publicar a obra aqui com vocês. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Para mim foi uma honra e estou muito feliz com a live, com poder conhecer vocês mais perto, assim. Obrigada mesmo, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui até o final conosco, aos amigos que estão me incentivando, o pessoal do meu trabalho, minha família, aos colegas do núcleo, do grupo de pesquisa, o Dr. Gilberto Passos de Freitas, não posso deixar de agradecê-lo, porque ele foi o meu principal incentivador, o meu mestre. Eu digo a ele que ele é um luzeiro para nós nessa área. O doutor é a nossa seta que nos encaminha nessa área, e a ele o meu agradecimento total, assim, eu devo muito a ele, a realização deste sonho mesmo. Rita, parabéns pela obra, parabéns por querer estudar esse tema, né? Que é um tema que nem a gente colocou aqui, que envolve tanta coisa, envolve tantos olhares. Eu já vi, tenho certeza que a sua obra vai enriquecer muitos conhecimentos de quem adquirir, porque realmente é uma pesquisa de fôlego. Então, parabéns, quero dizer que com certeza o espaço aqui da PGM Ambiental, através dessa iniciativa colaborativa, né, criada pela Sinara Ávila, está aberto para você. O espaço da nossa escola também, da Escola Superior de Direito Municipal, que participou desse evento também, está aberto. O tema da regularização fundiária urbana é um dos grandes temas que nós tratamos ali. Então, desde já fica o convite para a gente estender essa prosa para outras oportunidades. Muito obrigada mesmo. Foi uma alegria estar aqui, parabéns, foi muito bom, né? E sucesso aí com o teu livro e com o tema, que é um tema que a nossa sociedade precisa e muito. Isso aí, pessoal. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.